Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Cindy Mello e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre violência obstétrica. Para quem assistiu o meu vídeo do relato de parto, viu que eu comentei sobre ter sofrido violência obstétrica. Meu parto foi normal e foi pelo SUS. E eu falei no vídeo que eu ia contar um pouco sobre como foi a minha experiência, porque realmente foi algo que me deixou bem chateada. Para quem ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e vocês assistem lá. A violência obstétrica que eu sofri foi a episiotomia. Para quem não sabe, a episiotomia é o famoso piquezinho que eles dão na região genital, que dizem que é para ajudar a saída do bebê. Só que, como ela é considerada violência obstétrica, ela não é necessária. Antes mesmo de engravidar, eu entrei em grupo de parto natural e comecei a pesquisar sobre tudo relacionado ao parto. Como eu sempre quis o parto normal, eu queria saber mais sobre o parto, sabe? Sobre posições do bebê, sobre dilatação, sobre tudo. E aí eu acabei descobrindo sobre a episiotomia, sobre ela ser considerada violência obstétrica. Eu já havia ouvido falar sobre ela, só que eu não sabia que ela é considerada violência obstétrica, assim como muitas mulheres acredito que não sabem. E aí, através do grupo, eu descobri. Quando eu fiquei sabendo, foi algo que eu sempre coloquei, tipo, na minha cabeça, no meu coração, sabe? Era algo que eu falava pra todo mundo que eu não queria. Todo mundo que é próximo de mim, minhas famílias, amigos, sabiam que eu não queria que fizessem episiotomia em mim. Só que, infelizmente, eu acabei sofrendo. Eu não deixei tão claro assim o quanto eu deveria. Como foi a minha experiência? O meu parto durou 19 horas no total, trabalho de parto ativo, 18 delas com dor. Na última hora eu não senti dor porque me deram anestesia. Assim que ela me deu anestesia, ela me perguntou em qual posição que eu queria parir e eu escolhi a posição de cócoras, que é agachada, né, tipo num banquinho, que é a melhor posição para parir, por causa da gravidade, ajuda melhor o bebê a sair do que deitada. Então eu escolhi essa posição para ter a Pietra e estava tudo certo para eu ter a Pietra nessa posição. Eu não teria sofrido a violência obstétrica nessa posição, porque ela iria fazer, se ela fosse fazer, eu ia ver. Porque, né, eu tava agachada, não tinha como eu não ver ela com uma tesoura lá cortando, né? Só que aí, o médico, quando ele dá anestesia, ele dá só uma pequena quantidade de anestesia. E depois, se você quiser, ele dá outra quantidade, porque só tem um limite de quantidade de anestesia que você pode tomar. Então, ele não dá tudo de uma vez, por caso de você não voltar a sentir dor e não poder tomar mais. Então, ele dá um pouquinho. Se voltar a sentir dor, ele dá o restante. E foi isso que aconteceu comigo. Ele aplicou um pouco. Depois de um tempo começou a voltar a dor. E como eu já tinha ficado madrugada inteira com dor, nossa, eu não tava aguentando mais. Só de imaginar eu sentindo aquela dor de novo, eu já fiquei desesperada e já pedi pra ele colocar mais um pouco da anestesia. Só que quando ele aplicou o restante, a enfermeira falou pra mim que ele ia pedir pra eu deitar. Eu achei que seria pra deitar só pra aplicar. Só que, na verdade, eu ia deitar pra ter o bebê deitada. E na hora eu não entendi, né, isso, e eu não entendi o porquê, mas depois eu entendi que era porque eu não sentia mais tantas forças nas pernas, então era perigoso eu ficar de pé. E aí eu deitei, né, ele aplicou o restante de anestesia, não voltei a sentir as dores da contração, eu sentia a contração, a vontade de fazer força, mas não sentia a dor. E aí eles colocaram os ferros para eu apoiar as pernas, né, para ficar com as pernas levantadas, coloquei as pernas, fiquei na posição de ter o bebê. Só que ainda tava com um pouco do colo do útero grosso ainda. Pra Pietra sair, eu já tava com 10 centímetros de dilatação, mas o colo do útero ainda tava um pouco grosso. Então ainda ia atrapalhar um pouco a saída da Pietra. E aí a médica falou pra mim que ela ia usar o fórceps de alívio, porque senão ia demorar muito e eu ia ficar muito cansada. Não era necessário, mas eu aceitei. Foi uma coisa que ela falou e eu aceitei, porque eu tava cansada já, tanto fisicamente, de não ter dormido a noite inteira, quanto psicologicamente. Então eu falei pra ela que podia usar, porque pra Prieta nascer logo, né? Porque, gente, nossa, eu tava esgotada. E tudo bem, ela usou. E aí ela falou pra mim que tudo que ela fosse fazendo no meu parto, ela ia me falando. Eu falei, ok. Só que o corte, ela não me avisou que ia fazer. Ela não me perguntou se podia fazer, ela não me falou que estava fazendo, ela não falou nada, sabe? Ela deixou pra me contar depois que a Pietra nasceu. Como eu tava anestesiada, eu não tava sentindo a região genital. No expulsivo da Pietra, eu só sentia a dor do útero contraindo e expulsando, né, empurrando ela. Eu não senti dor dela saindo lá embaixo. E aí eu não senti ela cortando. E também eu não fiquei olhando, porque quando eu vi
o sangue, né, eu fiquei agoniada e eu não consegui olhar. Então eu fiquei olhando pro meu esposo, eu também não vi ela indo fazer o corte, sabe? A Pietra nasceu, ela me deu a Pietra, gente. Nossa, foi o momento mais feliz da minha vida, sério. Nossa, eu fui pro céu, gente, eu tava em êxtase, eu tava muito feliz e, nossa, boba, rindo, emocionada. E aí ela me deu, eu fiquei um pouquinho com a Pietra, depois a enfermeira pegou pra medir, pesar, colocar a fralda e a roupinha da maternidade que eles colocam. E aí, quando a enfermeira pegou ela de mim, a outra enfermeira que fez o parto olhou pra mim e falou assim, eu tive que dar um piquezinho, tá? Ela falou dessa forma, acreditando que eu não sabia o que era, eu não sabia sobre isso. E aí eu peguei, olhei pra cara dela e falei assim, você fez episiotomia? E aí ela já, tipo, ficou mó sem graça por ver que eu sabia e começou a se explicar. Falou, eu tive que fazer, porque como eu ia usar o forceps de alívio, poderia ter rasgado, e aí eu fiz o corte pra evitar e não sei o que. E eu fiquei tipo, gente, fazer um corte pra evitar um rasgo não faz muito sentido. Aí eu peguei e falei pra ela, tá bom, né? Porque não tinha mais o que fazer. Só que, gente, na hora que ela me falou, sério, meu mundo assim, tipo, eu tava no céu, eu despenquei. Sério. Não, claro que eu ainda tava muito feliz com o nascimento da minha filha, mas aquela notícia me baqueou muito. Eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste. E pra vocês, eu ter ficado triste com isso pode ser tipo uma bobeira. Nossa, não tem motivo de eu ter ficado triste, foi só um cortezinho. Só que, gente, não se trata só de um corte, sabe? Se trata do meu corpo, do desrespeito ao meu corpo. Eu me senti desrespeitada quando ela fez o corte, sem a minha permissão. Eu senti meu corpo violado, eu senti como se eu tivesse ali e meu corpo não fosse nada, ela podia fazer o que quisesse com ele, sabe? E foi por isso que eu fiquei muito chateada. Sabe, era uma coisa que eu sempre pesquisei sobre, eu vi que realmente não era necessário. Sabe, era uma coisa que eu não queria e ela fez sem a minha permissão, eu me senti muito mal. E aí, eu comentei com meus familiares depois sobre o que tinha acontecido. Eu até pensei em processar o hospital. Meu irmão me deu forças para isso, só que é muita dor de cabeça, sabe? Nossa, dá muito trabalho. E aí eu falei, eu não quis me estressar com isso porque eu queria curtir minha filha e eu não fiz, né, o processo. Mas eu fiquei realmente muito triste quando ela falou. Sério, eu não acreditei que aquilo estava acontecendo comigo. Uma coisa que eu sabia sobre, sabe? Eu achei que eu ia conseguir evitar por saber sobre isso, sabe? Eu achei que eu poderia, que eu ia ver, que eu ia, sei lá, que eu ia falar pra ela se ela fosse fazer, mas não. E o que me deixou mais chateada foi que eu me sinto um pouco culpada por isso, porque eu ia ter a Pietra de cócoras, e aí não ia ter como ela fazer porque eu ia ver. Só que eu pedi mais anestesia, né? Como eu já comentei aqui no vídeo. E aí, foi por isso que ela conseguiu fazer sem eu ver. Se eu não tivesse pedido mais anestesia, se eu tivesse tido a Pietra de cócoras, isso não teria acontecido. Mas eu, por causa da dor, acabei pedindo e aí acabei sofrendo episiotomia. Então eu me sinto culpada, sabe? Eu fico pensando, por que que eu pedi mais anestesia, sabe? Eu poderia tanto não ter pedido, eu poderia tanto ter evitado isso. E aí eu fico me culpando, sabe? E isso me deixa muito mais triste. E também o fato de eu contar para algumas pessoas, de eu ter contado, né? No começo, porque agora a gente quase não comenta mais sobre isso. Mas foi o fato de eu ter contado para algumas pessoas sobre eu ter sofrido a episiotomia. E eu falo triste, gente. É uma coisa que me deixa triste. Quando eu falo pra pessoa do meu parto, eu falo, infelizmente eu sofri episiotomia. E dá pra ver o quanto aquilo me deixou triste. Só que a pessoa não dá o mínimo pra isso. A pessoa fala, mas eles fazem mesmo. É necessário, sabe? Se o médico fez, é porque é necessário. Mesmo eu debatendo, eu falando que não era necessário, eu falando que ela fez um corte pra evitar um rasgo, que não faz sentido nenhum. Porque podia ser que rasgasse, mas podia ser que não rasgasse. Entendeu? Eu preferia muito ter tido uma laxação natural do que a episiotomia. Realmente, eles só fazem a episiotomia porque para eles, dar ponto na episiotomia, que é um corte que eles fizeram, um corte reto, é mais fácil do que numa laceração que pode ser um cortinho torto. Então eles fazem isso por ele, não por eles, não por nós. Então por isso que eu fiquei muito chateada, sabe? Ela me cortou para facilitar o trabalho dela. Sabe, ela desrespeitou o meu corpo por causa dela, gente. Isso, nossa, isso me deixou muito inconformada, muito chateada. E aí, quando eu falo para as pessoas não dão a mínima. Eu falo que eu fiquei chateada, que era uma coisa que eu não queria. E as pessoas, não, mas ela fez porque foi necessário, ela tinha que fazer. E simplesmente não se importam com o fato de eu estar triste. Sério, eu discuti com bastante gente por causa disso, porque tinha gente que realmente não colocava na cabeça que não era necessário, que era uma violência. Queria porque queria que eu aceitasse que ela tinha
desrespeitar do meu corpo porque era o melhor pra mim, sabe? Então, eu decidi fazer esse vídeo por causa disso, pra mostrar pra vocês. Eu quis compartilhar com vocês, né, o meu chateamento em relação a isso. E para alertar as grávidas, as mamães sobre isso, porque muitas não conhecem. Muitas não sabem que a episiotomia é considerada violência obstétrica, assim como eu não sabia antes de engravidar. E muitas mães acabam sofrendo essa violência obstétrica e acham que realmente foi necessário, sabe? Eles falam que foi necessário e muitas mães acreditam. Eu, infelizmente, não consegui evitar, mas vocês podem evitar fazendo o plano de parto. Entrem também em grupos de parto natural e pesquisem sobre o plano de parto. Ajuda muito. O plano de parto é como se fossem umas regras que você dá para o hospital sobre o que você quer que faça com você, sobre o que você não quer que faça. Então, você coloca lá. E aí, você entrega na maternidade que você vai ter seu filho. E fica também com uma cópia com você e uma cópia com seu acompanhante, no dia que você for ter o bebê. Para você entregar para a enfermeira. Se você não tiver em condições, seu acompanhante entrega. Porque se eles fizerem, você pode processar muito, porque você tem ali a prova de que você pediu que não fizessem, que você não queria que fizessem, sabe? E mesmo assim eles fizeram. Então façam um plano de parto. Grupos de parto natural explicam como fazer, como funciona. Façam e evitem. E não só essa violência, como várias outras que existem, como violências obstétricas verbais, que é quando a enfermeira fala pra você, na hora de fazer foi bom, sabe? Porque, gente, dói. Não tem como você não gritar, não tem como você não mostrar a dor, né? Assim, não colocar pra fora a dor. E muitas enfermeiras se estressam com isso e acabam te tratando mal, falando palavras rudes pra você. Isso também é violência obstétrica, isso também você pode evitar. Então, se você tá gestante, se você pensa em engravidar futuramente, pesquise sobre isso e evitem. Porque é uma coisa que pra muitos pode parecer simples, foi só um cortezinho. Só que não se trata só da parte física, se trata da parte emocional, sabe? Da parte em que você se sente um nada. Eu me senti um nada, eu me senti tipo uma pessoa... Gente, eu senti assim, meu corpo não vale nada. Então, se vocês não querem que aconteça com vocês, vocês podem evitar. Claro que se você achar que vai ajudar, se você prefere que faça um corte do que aconteça a laceração, um rasgo natural, você pode também. Só que se você não quer, não se sujeite a isso só porque o médico diz que é necessário. Eles fazem isso por eles. E o corpo é seu. Você tem que decidir o que você quer que faça com o seu corpo, o que você não quer que faça com o seu corpo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com gestantes para elas saibam disso, porque é importante. Pode parecer que não, mas é importante. Então compartilhe com os gestantes que vocês conhecem, com pessoas que estão pensando em engravidar, para que todas as mulheres saibam disso e isso pare de acontecer de vez. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aqui embaixo se vocês gostaram, se inscreve no canal e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!